Bom, então sobre a fundamentação técnica, que vale para o violão, e no caso vai valer também para qualquer instrumento de corda dedilhada, porque o princípio físico desses instrumentos é o mesmo, né? Então é sempre uma corda esticada num corpo que vai criar ressonância, e aí a vibração da corda vai vibrar o ar, que vai vibrar o corpo do instrumento e vai produzir o som. Então, o princípio físico que rege o violão também vai reger o alaúde, a guitarra romântica e todas as cordas dedilhadas nesse princípio. E aí então a gente começa alternando o indicador e o médio da mão direita nas cordas do instrumento. E antes de pensar no instrumento, é importante a gente pensar no nosso corpo, que na verdade esse é o nosso primeiro instrumento, né? Então eu preciso ver se eu não estou com um ombro mais tenso que o outro, né? Claro que aqui eu estou exagerando, então é importante ter os ombros alinhados. Eu não posso ter nenhuma tensão no braço, né? No braço direito aqui. É importante que o punho esteja reto e não curvado assim, porque isso aí pode prejudicar o tendão e aí a gente pode ter alguma tendinite, alguma lesão por esforço repetitivo ou algo assim. Então tem aquela história lá a gente estica a mão e aí abre e fecha. Aí com a mão esticada eu curvo o punho para baixo, abro e fecho. E aí depois faço a mesma coisa com o punho curvado para cima, abro e fecho. E aí a gente vai ver que a mão reta assim é o jeito que menos incomoda o braço. Então é assim que a gente tem que manter, não só a mão direita, mas a mão esquerda também, né? Então eu não posso estar com o punho assim, né? Igual o Homem-Aranha assim, né? Então é sempre com os punhos retos. E aí o movimento que a gente vai fazer na hora de atacar a corda é sempre um movimento de flexão, relaxamento. Flexão, relaxamento. Então eu flexiono e depois relaxo. Então depois que eu flexiono, o movimento de retorno dos dedos tem que ser o de relaxamento, não de forçar o dedo para voltar. Então flexionei, relaxei. Flexionei, mesmo que eu ficar segurando conscientemente, e aí é um outro movimento, é um outro mecanismo que eu estou usando para manter a mão fechada, mas ainda que eu faça esse esforço resistido, na hora de voltar, quando eu quiser, eu só relaxo. Então eu não faço força para abrir, então eu não estou usando os tendões extensores aqui de maneira consciente, né, de maneira forçada para abrir o dedo. Então só contraí, só flexionei, relaxei. Flexionei, relaxei. Esse tem que ser o movimento de quando a gente está tocando. E a outra coisa importante é que o movimento tem que sair daqui, da falange proximal, e não dessas outras falanges aqui, porque essa daqui tem mais potência, ela é mais forte, né? E aí então vamos fazer aquela história lá do indicador e do médio, 4 vezes em cada corda. Então ponto 4, 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, e aí mudo de corda. 2, 3, 4, e mudo de corda. 2, 3, 4. E aí desce, quinta corda, quarta corda, e segue descendo. E aí a gente coloca a mão esquerda. A mão esquerda é importante que o polegar esteja no meio do braço do instrumento, então não pode ficar aqui em cima. E aí, estando o polegar no meio do braço do instrumento, a gente tem esse espaço entre a palma da mão e o braço do violão. E é importante que a gente tenha esse espaço para poder ter agilidade e maior mobilidade entre os dedos, né? É importante que cada dedo fique em uma casa, sem forçar, né? Então, se eventualmente meu dedo não alcançar todas as casas, pode ser um pouquinho menos, mas na hora de prender a casa é importante que o dedo esteja no fim dela, que é para não trastejar. Então, se o dedo está no começo da casa, faz esse som aqui, ao passo que se está no final, não faz esse trastejamento. Quando o dedo está no começo da casa, eu posso resolver essa questão colocando mais força, mas se eu colocar mais força, eu vou estar desperdiçando energia. Então é só colocar o dedo no final da casa que resolve esse problema. Por isso a gente mira sempre no final da casa. E isso vale para o alaúde, para todo instrumento de corda dedilhada. Uma outra questão é que os dedos, eles não tocam a corda
no mesmo lugar, né? Então, os dedos não ficam todos paralelos aqui. Então, o indicador, ele cai um pouquinho para a esquerda, enquanto o dedo 4, o dedo 1 cai para a esquerda, o dedo 4 ele cai para a direita. E aí só o 2 e o 3 que caem mais chapadinhos, né? Mais frontais às cordas do instrumento. E aí a gente precisa colocar a força só até a corda encostar no braço do instrumento, não precisa botar muita força. E aí a gente faz aquele exercício lá, solta 1, solta 2, solta 3, solta 4. Então, solta sem dedo, aí prende com o dedo 1. Solta, dedo 2, solta, dedo 3, solta, dedo 4. E na mão direita a gente continua alternando indicador e médio. E aí fazemos em todas as cordas, né? Solta, 1, solta, 2, solta, 3, solta, 4, vai para a terceira corda. E aí para descer a gente desce ao contrário, solta, 4, solta, 3, solta, 2, solta, 1. E aí seguimos esse padrão. E aí aqui é importante, mesmo quando eu não estou usando os outros dedos, eles precisam estar cada um próximo à sua casa, mesmo quando ele não estiver sendo usado. Então eu toco o dedo 4, o dedo 3 está perto da casa dele, toco o 3, o dedo 4 está perto da casa dele e assim por diante. E aí, um outro exercício que a gente fez foi o de arpejo. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho o ângulo aqui. E aí o arpejo, então, a gente vai deixar cada dedo da mão direita em uma corda, né? De forma que o polegar fique... Deu errado. Então, o polegar fica na sexta corda, o indicador na terceira, o médio na segunda e o anelar na primeira. E aí, então, a gente toca polegar, indicador, médio e anelar. E aqui o dedo sempre vindo em direção à palma da mão. Então, e aí, primeiro o polegar toca a sexta corda e a gente faz a sequência toda. Depois o polegar toca a quinta corda e a gente faz a sequência toda. Depois a quarta corda, aí volta para a quinta e a sexta. E aí a gente fez o mesmo exercício em outra sequência. Então aqui a gente fez P, I, M, A, polegar, indicador, médio, anelar. E agora a gente vai fazer polegar, anelar, médio, indicador. Então P, A, M, I. 2, 3, 4, polegar, anelar, médio, indicador. Polegar, anelar, médio, indicador. E aí uma outra variante desse exercício seria o toque plaqué, ou seja, quando a gente toca os dedos simultaneamente. Então eu toco polegar e aí indicador, médio, anelar, tudo junto. Polegar e MA junto. Polegar e MA junto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente faz isso também nos acordes, né? Então a gente escolheu os acordes Sol, Dó e Ré, porque cada um vai trabalhar um baixo. Então o Sol trabalha o baixo da sexta corda, o Dó o baixo da quinta corda e o Ré o baixo da quarta corda. E aí aqui a gente tem a disposição da mão esquerda de uma maneira que seja mais orgânica, que seja mais ergonômica. Então quando eu vou fazer o acorde Sol, ao invés de estar na disposição longitudinal, eu vou estar na disposição transversal, só que contraída. Por que contraída? Porque eu tenho vários dedos na mesma casa, então eu tenho 3 dedos na mesma casa, que no caso aqui do Sol é a casa 3. Aí depois quando eu vou para o Dó, eu faço a posição a transversal, mas a transversal invertida, né? Então estou aqui no Sol, numa posição contraída, transversal contraída,
aí depois vou pro Dó numa posição transversal invertida, e aí vou pro Ré, que é a posição longitudinal, mas é a longitudinal contraída, porque eu tenho vários dedos na mesma casa. No caso aqui eu tenho 2 dedos na casa 2. Esses nomes não precisa guardar, né? Mas precisa lembrar do movimento, né? Então, quando eu estou na posição longitudinal, tá cada dedo em uma casa. Quando eu estou na transversal, também tá cada dedo em uma casa, mas se eu afasto o cotovelo do tronco, do meu tronco, eu tenho essa disposição aqui, que vai ser a transversal. Se eu coloco o cotovelo perto do tronco, eu vou ter uma outra transversal. Então os dedos estão sempre na disposição longitudinal, mas se eu afasto o cotovelo, ele fica numa transversal, e se eu aproximo o cotovelo, ele fica em outra transversal. Isso é importante a gente usar para não ficar só forçando o dedo, né? Então essa história de ficar tocando sempre com a posição da mão esquerda estática e só movimentar o dedo, além de exigir muita energia, acaba a longo prazo podendo dar problema de tendinite, lesão por esforço repetitivo, essas coisas. Então a gente vai fazer aqui a sequência dos acordes. Na mão direita vamos usar um plaquê, e a gente vai fazer aqui então num ritmo de choro, que é o famoso ritmo do garfinho. Então vai ser tum, tchá, tchá, tum, tchá, tchá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí o ritmo também, quando a gente vai praticar isso, não importa muito, eu só estou trazendo aqui um elemento de música brasileira para treinar o plaquê e a disposição da mão esquerda, né? E as disposições da mão esquerda. Então, 1, 2, 1 e começamos no Sol. E aí repete, Sol, Dó, Ré, Sol. E aí, esses seriam os principais exercícios que a gente tem para fazer de mão direita e mão esquerda. E aí, claro, tem vários outros um pouco mais complexos, né? Então, um outro de coordenação, que também serve para explosão, ou seja, serve para velocidade. A gente vai para a 9ª posição. Então, quando o dedo 1 está na primeira casa, eu estou na primeira posição. Se o dedo 1 vai para a 9ª casa, eu estou na 9ª posição. E aí, se eu estou na 9ª posição, dedo 1 está na casa 9, dedo 2 está na casa 10, dedo 3 está na casa 11 e dedo 4 está na casa 12. Se eu tivesse, por exemplo, na 5ª posição, dedo 1 ia estar na casa 5, dedo 2 na casa 6, dedo 3 na 7, dedo 4 na 8. Mas aqui então, na 9ª posição, na primeira corda, eu vou tocar 4 vezes o dedo 1. Então, 1, 2, 3, 4, aí 4 vezes o dedo 2, 4 vezes o dedo 3, 4 vezes o dedo 4. Aí depois 2 vezes o 1, 2 vezes o 2, 3, e depois uma vez cada. E aí a ideia é fazer isso o mais rápido possível, né? Então... E aí muda de corda. E muda de corda de novo. E faz isso até chegar à 6ª. Então aqui já é um exercício de coordenação e de velocidade já um pouco mais complexo. A gente também tem aquele do salto, então eu deixo a mão na disposição longitudinal e aí toco o dedo 1, aí salto para a casa 2. Toco o dedo 1, 3 e 4. E aí salto de volta para a primeira posição tocando 4, 2, 1. Então 1, 1, 3, 4, 4, 2, 1. E aí, agora eu vou saltar da primeira para a terceira posição. Então, 1, 1, 3, 4, 4, 2, 1. E aí vou para a 4ª posição. 1, 1, 3, 4, 4, 2, 1. E aí para a 5ª posição. 1, 1, 3, 4, 4, 2, 1. E aí vou para a 2ª corda, a mesma coisa.
aí aqui é importante a gente estar sempre consciente da propriocepção, então como o nosso corpo está reagindo. Então eu estou colocando tensão na mão esquerda, então aqui repara que meus tendões estão saltados, né? Então é porque eu estou colocando força. Pronto, relaxei, então não estou colocando mais força. Então claro que precisa de um mínimo de pressão, senão a corda não prende e aí o som sai assim. Então eu preciso colocar um pouquinho de energia aqui para a corda encostar no braço do instrumento, mas essa energia não pode ser excessiva. E aí, então aqui eu saltei ascendentemente com o dedo 1 e saltei descendentemente com o dedo 4. A gente pode fazer o oposto, que é saltar ascendentemente com o dedo 4 e voltar e fazer o salto descendente com o dedo 1. Então aqui eu vou fazer 1, 3, 4, e aí salto o dedo 4 e faço 4, 2, 1 e volto o salto com o dedo 1. Então 1, 3, 4, 4, 2, 1. E aí vou para a terceira posição. E aí agora eu vou para a quarta posição. E aí quinta. E aí mudo de corda. Eu posso ir saltando até onde eu quiser. Errei o salto aqui. E mudo de corda. Aqui uma coisa importante nesse exercício é antecipar a programação do salto, né? Então a hora que eu errei ali foi porque eu não me programei assim, né? Então eu não treinei errado. Então aqui eu preciso olhar para onde eu tenho que saltar antes de saltar. Então aqui eu estou olhando para onde está a minha mão, né? Eu vou saltar para a quarta posição, por exemplo, eu já tenho que olhar para a casa 4 aqui, que é onde eu vou fazer o salto. Ah, vou saltar para a sexta posição, então meu olho já tem que vir aqui para a sexta casa, para quando eu for fazer o salto, eu cair direito. Se eu não faço essa antecipação, a chance de errar é grande. Claro que se a gente pratica isso a exaustão, o músculo acaba acostumando com a distância. Então, aí a gente não precisa olhar. Mas olhar é uma segurança a mais que a gente tem. E aí, além dos saltos, a gente tem os ligados de mão esquerda. Então, a gente começa com os dedos adjacentes. Então, eu vou fazer um ligado aqui ascendente, que a gente chama de hammer-on, com o dedo 1 e 2. E aí, mudo de corda, 1 e 2. E aí, aqui, repara que eu estou usando a mão para fazer o movimento do ligado. Então, não é só o dedo que mexe, né? Eu jogo o braço todo. Então eu tenho esse movimento aqui de rotação da mão esquerda para fazer o ligado. Então fiz com o dedo 1 e 2, aí depois vou fazer com 2 e 3. E aí depois 3 e 4. Em geral 3 e 4 é o mais difícil. Aí depois faço 1 e 3. E aí depois 2 e 4. E 1 e 4. Então aqui foi o ligado ascendente, aí tem o ligado descendente, que é o pull-off. Então eu toco primeiro 2 e depois 1. Toco 2, depois 1. Toco 2 e ligo com 1. E aí vou fazendo esse movimento. Aí depois 3 e 2. E aí 4 e 3. E aí 3 e 1. E aí 4 e 2. E 4 e 1.
depois eu faço os ligados mistos, né? Então eu vou fazer o ascendente e o descendente. Então isso a gente chama de mordente. E aí depois na corda de cima e na corda de cima. Então esse daqui é um padrão para treinar o mordente, mas ele é pouco eficiente porque eu faço 1, 2, 1 e aí eu já tenho que subir com 1, 1 de novo. Então é como se eu estivesse repetindo 1. Esse aqui não é tão eficaz. Então a ideia é a gente faz 1, 2, 1. Então eu estou começando do grave indo para o agudo e voltando para o grave. Agora no próximo eu vou começar no agudo, fazer o grave e voltar para o agudo. Aí depois começo no grave, faço o agudo, volto para o grave. Então é complicado de falar, mas de fazer é mais fácil. Então o pull-off, o ligado descendente, eu toco o dedo, eu toco a corda aqui, e o dedo de trás, a nota mais grave, ela já tem que estar colocada quando eu tocar a nota aguda. Então toquei o 2, o dedo 1 já está. E aí eu toco, é como se eu estivesse tocando com a mão direita, mas com a mão esquerda. Então toquei aqui com a mão direita, e aí depois puxo a corda. Isso vale para todos os dedos, né? Se eu fizer com 3 e 2, então eu vou tocar o 3, e o dedo 2 já tem que estar colocado. E aí eu toquei aqui com a mão direita o 3, e aí o 3 que vai tocar o dedo 2. E aí se fosse o dedo 4, mesma coisa. Vou tocar o dedo 4, 4 e 2, por exemplo, né? Então vou tocar o 4, o dedo 2 já está colocado. Aqui a gente fez os dedos adjacentes em casas adjacentes e os dedos saltados em casas saltadas, mas a gente poderia fazer dedo saltado em casa adjacente. Então aqui seria a posição de contração. Por exemplo, se eu fizer o 1 e o 3 na casa 1 e 2, eu tenho que contrair a mão, né? Para ficar menos dedo em cada casa. E aí seria o mesmo princípio, né? Então ao invés de fazer com 1 e 2 o mordente que eu estava fazendo, vamos fazer com 1 e 3. Então toquei o 1, martelei o 3, tirei o 3. Agora eu vou tocar o 3, faço o pull-off no 1 e o hammer-on no 3. Agora toco 1, hammer-on no 3, pull-off no 1. Toco o 3, pull-off no 1, hammer-on no 3. Toco 1. Aí para descer vou fazer com 2 e 4, então dedo saltado, mas em casa adjacente. Tô tentando ver um jeito aqui que pega melhor a mão esquerda. E aí eu poderia fazer mais repetições em cada um desses exercícios, né? Então o mordente é quando eu faço só um. Então eu toquei a nota grave, martelei a de cima e voltei para grave. Então esse foi o mordente ascendente. Poderia ser o descendente. Então eu toco a nota aguda, vou para grave e volto para aguda. Então, esse é o mordente descendente. E aí no exercício que eu propus a gente alterna o ascendente e o descendente. Então primeiro ascendente e agora descendente. Ascendente, descendente. Ascendente, descendente. O outro exercício de ligado é o trinado. Então, aqui ao invés de fazer uma vez só como no mordente, eu faço isso mais vezes. Então comecei na nota grave e terminei na aguda. O mordente eu começo na aguda e termino na grave, eu começo na grave e termino na aguda. Aliás, desculpa, o mordente eu começo em uma nota e termino na mesma, né? Então, tipo, na grave, faço agudo e volto para grave. Se for agudo, eu toco o agudo, vou pro grave e volto no agudo. Então, o mordente eu começo e termino na mesma nota. O trinado eu começo em uma nota e termino na outra. Então, comecei na grave, terminei na aguda. Se eu começar na aguda, termino na grave.
E aí posso fazer isso mais vezes ainda, né? Vou fazer com 1 e 3 agora. E aí eu posso fazer quantas vezes eu quiser, né? E aí, isso daqui é um exercício que dá bastante força no dedo da mão esquerda, mas é importante a gente não fazer muito porque começa a cansar, e começou a cansar, porque se forçar pode dar tendinite. Então eu faço um pouquinho hoje, amanhã eu faço mais um pouquinho, no decorrer do tempo eu vou conseguir fazer muitas vezes, e isso vai acabar ajudando também em outras músicas que a gente vai tocar, mesmo que não use o ligado, porque está dando mais potência para a mão esquerda. Então, esses são os exercícios fundamentais para a gente tocar o instrumento, né? Na verdade, o ligado ele já é um exercício que não é tão fundamental assim, né? Ele já é mais evoluído. Quando a gente vê os métodos de violão e dos instrumentos de cordas dedilhadas antigos, tipo a guitarra romântica, esses exercícios de ligado eles já estão no momento posterior, porque eles são mais complexos. São mais difíceis de fazer, né? Exigem mais experiência, mais técnica. Então, toda aquela coisa de postura, tem que estar com o ombro alinhado, o polegar não pode estar lá em cima. Isso aí ajuda na hora de fazer o ligado. Então, esses são os exercícios fundamentais. Tem uma outra coisa aqui que eu queria falar. Então, sexta-feira eu estou fazendo as lives do Violão em Prática. Então, elas estão acontecendo às 11 e aí a gente pode assistir no horário que a gente quiser. E aí são sempre encontros curtos de 15 minutos, 20 no máximo, onde eu trato sobre esse tipo de exercício. Mas eu não sei se eu vou conseguir manter de sexta às 11, tá? Eu vou manter os exercícios para a gente não ficar órfão aqui dos encontros, mas talvez eu tenha que mudar o horário. De qualquer forma, não faz diferença, porque fica disponível lá no meu canal no YouTube. Vocês podem ativar o sininho lá sempre que tiver um vídeo novo do Violão em Prática, vai aparecer a notificação para vocês. E aí também tem o grupo Dedilhadas em Prática, que é um grupo onde eu vou colocando informações não só sobre o violão, mas também sobre outros instrumentos de cordas dedilhadas, como a alaúde, a guitarra romântica, a teorba. E aí, se vocês quiserem participar também, caso alguém não esteja lá, pode mandar uma mensagem aqui que eu mando o link do grupo para vocês. É de graça, não tem que pagar nada. E é isso, eu vou encerrar por aqui a gravação.